Primeiro dia do ano, feliz 2026, que Deus abençoe, que seja um ano muito abençoado na sua vida. Olha, que seja um ano onde você cresça em Deus, que você cresça em santidade, que Deus abençoe sua família, que Deus te proteja de todos os males, do corpo e da alma. Eu desejo de fato a você um ano muito feliz. E que bom que você já está aqui ouvindo a palavra de Deus. Saiba que a gente está aqui todo dia a gente está aqui com a palavra de Deus. É muito bonito ver que muita gente criou esse hábito. Todo dia, 7 minutinhos para ouvir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Se você puder, pega a palavra na sua mão. Quando eu falei falar, abra a sua Bíblia, vai abrindo a sua Bíblia. Vamos seguir mais um ano ouvindo a palavra de Deus. Porque é assim que a gente é feliz. Seguindo, ouvindo e colocando em prática a palavra de Deus. Nunca se esqueça disso. Ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Feliz ano novo, feliz 2026 e bora para mais uma jornada, porque a vida continua e nós temos muito que fazer ainda. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 7. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, ó Pai. Preste atenção. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, ó Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, tudo isso por graça de Deus, palavra do Senhor. Hoje nós comemoramos Santa Maria, Mãe de Deus. Hoje essa passagem fala que Jesus nasceu de uma mulher, mas veja, por obra do Espírito Santo. E a palavra está dizendo que também nós nos tornamos filhos de Deus por obra do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, que este ano seja o ano onde nós sejamos formados pelo Espírito Santo. Então, qual é a missão do Espírito Santo na sua vida? Formar Cristo em você. Cristo tem que ser formado em nós, e isso acontece pelo poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus 1, 20. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Maria vai ser concebida nela, Jesus vai ser concebido nela por obra do Espírito Santo. Jesus vai ser formado em nós por obra do Espírito Santo. Você está entendendo isso? Abra sua Bíblia agora em Lucas 1, capítulo 34 a 35. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Veja, a palavra está deixando claro, é por obra do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que é por obra do Espírito Santo que tudo vai acontecer na sua vida também. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2,14. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Veja, nos tornamos filhos de Deus, graças a Jesus. Portanto, os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou a fim de destruir pela morte o que tinha o império da morte. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 3. O que era impossível à lei, visto que a carne tornava impotente, Deus o fez.
enviando por causa do pecado o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, ele condenou o pecado na carne. Então a encarnação acontece por obra do Espírito Santo, por causa de nós. Por que o Frei está trazendo essas palavras? Por causa de nós. Por que ele se encarna? Para destruir, eu vou repetir essa palavra, o que era impossível à lei. Visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado, o seu próprio Filho numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. Amado irmão e amada irmã, que este ano seja um ano dedicado a Deus. Que nós sejamos melhores, que nós sejamos mais santos. E como é que vai acontecer a santidade na sua vida? É preciso condenar o pecado da carne. Não podemos viver na carne, nós precisamos viver no Espírito. Quando eu terminar essa meditação, aconselho você ler a Bíblia, Gálatas 5, versículo de 19 em diante, onde vai falar das obras da carne e das obras do Espírito. Esse ano você vai querer viver na carne ou viver no Espírito? Que Deus te abençoe e diga comigo aqui nos comentários, o meu ano de 2026 será um ano que eu vou me abrir à ação do Espírito Santo na minha vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.